Boa noite. Em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, chegou um circo que foi montado em um terreno que ficava bem na entrada da cidade. Olá, meu nome é Gilberto, e essa história que vou contar aconteceu em 2022 com a minha prima, Cristina. Minha prima era professora e dava aula de dança do ventre. Por se tratar de uma cidade do interior, ela tinha poucas alunas e não ganhava muito dando aulas. Ganhava o suficiente somente para pagar algumas contas, mas isso para ela não era problema, pois fazia o que mais gostava, dançar. Com a chegada do circo, alguém viu minha prima dando aulas, então a convidaram a fazer apresentações de dança do ventre, junto a mais duas de suas alunas. Sem contar que ela iria ganhar um dinheiro extra, o que sempre é bom. E foi nessa mesma época que o circo chegou, que coisas estranhas começaram a acontecer. Barulhos estranhos nos quintais das casas, uivos e rosnados começaram a serem ouvidos. Animais de estimação como galinhas, cães e gatos, e animais maiores como cabras e bezerros começaram a sumir, ou eram encontrados mortos e estavam todos destroçados. À noite a lua cheia brilhava no céu, enquanto a maioria das pessoas se abrigavam em suas casas, um ser solitário se escondia e andava pela escuridão. Um ser amaldiçoado a viver uma vida de solidão e caos, um lobisomem. Em um final de semana, enquanto vagava nas matas próximo à cidade, o lobisomem ouviu a música árabe e seguiu o som até uma pequena tenda de circo. Escondido às sombras da floresta, ele observa o movimento no circo, pessoas indo e vindo para todos os lados, risos e muito barulho o deixavam curioso e furioso ao mesmo tempo. Mas algo chamou ainda mais sua atenção. Ele viu a dançarina mais bonita que já havia visto, com movimentos sensuais e elegantes de dança do ventre. Ele ficou instantaneamente apaixonado por ela. Sim, pois seu lado humano estava lá. Ele não tinha total controle da fera, mas esse sentimento o atingiu em cheio. Mas sabia que nunca poderia estar perto dela, pois sua forma monstruosa a assustaria. No dia seguinte, na sua forma humana, ele procurou descobrir quem era aquela linda moça. No circo foi informado que ela era moradora da cidade, que tinha uma escola de dança do ventre, e seu nome era Cristina. O rapaz, que se chamava Márcio, começou a observar de longe, tanto na sua casa quanto na escola. Até chegar o dia que ele criou coragem e foi falar com ela. Seu coração estava acelerado e ele estava muito nervoso, e mesmo assim conseguiu conversar um pouco com ela. Mas nesse dia, mesmo estando muito feliz de finalmente ter conseguido se apresentar e falar com sua grande paixão, ele estava inquieto, pois sabia que logo mais à noite a transformação seria inevitável. Naquela mesma noite, já transformado em lobisomem, ele atacou uma casa, na qual no dia anterior a mulher que ali morava, deu à luz a um menino, lindo e saudável. Seu instinto animal falou mais alto, e mesmo contra sua vontade, ele não conseguiu impedir que a fera atacasse aquela casa, para pegar a criança e devorá-la. Mas graças a Deus foi impedido, pois o marido da mulher deu uns tiros de espingarda contra ele, 2 tiros o acertaram, mas não mortalmente, e o único jeito de sobreviver foi fugir daquele lugar o mais rápido possível. O problema foi que, mesmo ferido, o lobisomem atacou uma pessoa que estava voltando do trabalho, e esse homem só conseguiu sobreviver pois se jogou em uma vala próxima. A história dos ataques se espalhou no dia seguinte, e todos começaram a tomar precauções para não serem apanhados de surpresa. Alguns começaram a andar armados, e os que não tinham armas, começaram a se trancar dentro de casa assim que o sol se punha. Quando chegou o fim de semana, mesmo com medo, várias pessoas foram ao circo. Eles iam em grupos pois ninguém queria andar sozinho. Todos da cidade desconfiavam que alguém do circo era o lobisomem, já que nunca ocorreu ataques antes do circo chegar. Os funcionários do circo eram olhados com desconfiança, mas nada podia ser provado, já que ninguém viu alguma coisa que ligava o circo ao lobisomem. Também ficaram de olho se iria aparecer alguém ferido à bala, já que o pai da criança recém-nascida havia atirado no lobisomem. Mas nada. Todo o mundo inteiro e sem marcas de tiros. Márcio apareceu na manhã daquele sábado para ver Cristina. Eles conversaram um pouco, e se via que minha prima também estava encantada pelo rapaz. Eu cheguei a conhecê-lo. Era um homem de boa aparência e aparentava ser um cara bem legal. Ela o convidou para assistir um ensaio da dança do ventre, pois ela iria se apresentar aquela noite no circo. Mas quando ela perguntou se ele iria vê-la mais tarde no circo, Márcio respondeu que não poderia,
pois teria que ir até a cidade vizinha ficar com sua tia. Sim, ele dizia que morava na cidade vizinha com sua tia. Estava ali há apenas 2 meses. Disse também que havia vindo do interior de São Paulo. Veio morar com sua tia depois do falecimento de sua mãe. Falou que seu pai os abandonara quando ainda era criança, e nunca mais o viu, e como não tinha irmãos, e morava de aluguel, sua tia o convidou a vir morar com ela depois que sua mãe faleceu. E essa era a história da vida dele, que ele contou para minha prima e para todos. Quando ele se despediu dela e foram se abraçar, ela percebeu que ele estava com um corativo no ombro, e tinha outro corativo nas suas costas. Ao ser questionado por que estava assim, ele falou que havia caído de um cavalo, e que caiu bem em cima de uma pedra. Mas falou que aqueles corativos foi exagero de sua tia, pois tinha somente se arranhado. E disse também que só não os tirou para não chatear a tia. Cristina sabia da história do lobisomem, mas não sabia que ele havia levado uns tiros, então não suspeitou de nada. À tarde fui na escola da minha prima, para irmos juntos ao circo. Perguntei se o Márcio também iria, e ela me falou que não, pois foi ver sua tia na cidade vizinha. Achei estranho, pois ele já morava com a tia, mas sei lá, de repente ela poderia estar doente, então não questionei. Quando já estávamos a caminho do circo, comentei sobre as desconfianças do povo da cidade, e também falei que estavam procurando alguém ferido a balas, pois um homem para defender seu filho havia atirado no lobisomem. Percebi que Cristina fez uma cara meio estranha, como se estivesse pensando em algo. Então perguntei, o que aconteceu? E ela me respondeu dando um sorriso. Nada. À noite no circo, em um palco, Cristina começa sua apresentação junto com suas alunas. Ela sempre foi admirada por sua beleza e carisma pelos rapazes da cidade, então suas apresentações estavam sempre cheias. Enquanto Cristina dançava, iluminada sob a luz suave dos holofotes, a tensão na plateia era palpável. As pessoas tentavam ao máximo desfrutar do espetáculo, mas o medo do desconhecido, do monstruoso lobisomem que assolava a cidade, era um espectro que pairava sobre todos. No entanto, para Cristina, naquele momento, apenas só a dança que importava. Do outro lado da cidade, Márcio lutava com sua própria natureza, o desejo profundo de estar perto de Cristina, de protegê-la, mesmo sabendo do perigo que representava para ela e todos ao seu redor. Seu coração humano desejava o amor e a conexão, mas a besta interior ansiava por sangue e caos. Ele se mantinha isolado, na esperança de que sua tia, provavelmente a única pessoa que sabia de sua maldição, pudesse ajudá-lo a encontrar alguma solução. A apresentação de Cristina chegava ao fim. Debaixo de muitos aplausos um uivo distante cortou a noite, silenciando a plateia. O medo tomou conta de todos, e o circo rapidamente se esvaziou, com as pessoas correndo para suas casas, trancando portas e janelas. Cristina, preocupada, correu para se encontrar com Gilberto, que a esperava nos bastidores. Gilberto, você ouviu isso? Ela perguntou, sua voz tremendo um pouco. Sim, mas não se preocupe, estamos seguros aqui. Vamos, eu te levo para casa. No caminho, a preocupação de Cristina aumentou. Ela pensava em Márcio, em seus ferimentos e em sua estranha ausência naquela noite. A peça que faltava no quebra-cabeça de sua mente começou a se encaixar, e um calafrio percorreu sua espinha. Gilberto notou a inquietação crescente em Cristina. O que foi? Ele perguntou. Eu acho que o Márcio. Ela começou, mas foi interrompida por um rugido feroz que vinha da escuridão. Instintivamente, Gilberto puxou Cristina para trás de uma barraca próxima, escondendo-se. Eles viram a figura imponente do lobisomem emergir das sombras, a lua cheia iluminando sua forma grotesca e magnífica. Mas, ao invés de avançar sobre eles, a criatura parou, como se estivesse confusa, olhando em volta, até que seus olhos se fixaram na direção de Cristina. Houve um momento de silêncio absoluto, onde até mesmo a respiração parecia parar. Então, contra toda expectativa, o lobisomem se virou e correu rumo à floresta, desaparecendo na noite, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. Nos dias seguintes, Márcio desapareceu, e os ataques cessaram. A cidade lentamente voltou ao normal, mas a vida de Cristina mudou para sempre. Ela sabia agora que o amor e a maldição podiam caminhar lado a lado,
e que a verdadeira natureza de alguém pode ser mais complexa e dolorosa do que qualquer história de terror. Com o tempo, ela parou de procurar respostas, escolhendo, em vez disso, focar na dança, na sua paixão, naquilo que a fazia se sentir viva. Mas, nas noites de lua cheia, ela não podia deixar de olhar pela janela, perguntando-se sobre Márcio, sobre o homem que fez seu coração bater mais rápido e a deixava feliz, e se algum dia seus caminhos se cruzariam novamente. Essa história, apesar de parecer que saiu de um livro, é totalmente verídica. Márcio sumiu e nunca mais o vimos. Cristina ainda sente muita falta dele, apesar de terem vivido tão pouco tempo juntos. Mas tanto ela quanto eu, achamos que Márcio continua por perto, ou na sua forma de fera ou de humano, sempre observando se Cristina está bem. A gente já foi procurá-lo na cidade vizinha, mas não o encontramos. Também procuramos sua tia, mas também foi em vão, pois nem o nome dela nós sabemos. Mas de uma coisa tenho certeza, que se Márcio aparecer novamente, Cristina vai querer formar família com ele, mesmo sabendo de sua terrível maldição, se casando e tendo filhos.